Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o envelhecimento normal. E por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque antes da gente considerar aí as doenças que vão levar as pessoas a ficar mais dependentes e precisar de ajuda no dia a dia, da ajuda de um cuidador, nós precisamos entender o que que são as mudanças que são esperadas com a idade e como que a gente pode tanto identificar quanto agir para que a gente consiga prevenir aí complicações, né? E esse conteúdo ele é importante não só como cuidador, para a gente identificar isso nas pessoas de quem a gente cuida, mas até para nós mesmos, para a gente conseguir, né, ter uma ação aí mais preventiva para a nossa saúde, na saúde também das pessoas de quem, dos nossos familiares, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre por que é importante a gente entender esse envelhecimento normal, um pouquinho sobre a parte da mente, do cérebro, o metabolismo, o sono, o sistema musculoesquelético, cardiovascular, digestivo, geniturinário, a visão, a audição, a dor e a saúde mental. Ainda haveria muitos outros aspectos para a gente falar, né? O envelhecimento é um processo complexo, mas nós vamos eh, trabalhar um pouquinho mais agora essa parte do aqui descrita nesse sumário. Então, por que entender o envelhecimento normal? Quando a gente compreende o processo e o que se passa, nós tendemos a ter uma maior paciência para lidar, né? A gente sabe que o ritmo da pessoa idosa, ela pode ser um ritmo diferente, às vezes mais agitado que o nosso, às vezes mais lento que o nosso. Então, precisamos compreender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Nós podemos também, nessa situação, atuar com a prevenção. E respeitar mais a autonomia, a individualidade no ritmo da pessoa, né? Nem tudo vai ser na nossa velocidade. Quando a gente entende também o processo de envelhecimento normal, nós conseguimos, ao invés de menosprezar, minimizar as queixas da pessoa idosa, validar essas queixas e entender o que pode realmente estar acontecendo e como nós podemos ajudar. Então, quando a gente fala aí dessa parte da cognição, o cérebro, a mente, às vezes a gente escuta essas queixas assim: ah, minha mãe não pode saber que meu irmão de fora vem visitar, senão ela fica muito ansiosa, ele tem que chegar de surpresa, porque senão ela fica tão ansiosa que ela fica até meio atordoada com isso. Outras frases que eu já ouvi, né? Ah, ela ficou muito nervosa porque a gente não lavou as ferramentas que chegaram da fazenda, a gente não achou que era urgente, mas para aquela pessoa idosa, uma pequena coisinha que aconteceu tem um evento, né? Uma situação como se fosse uma tempestade. Então, com o envelhecimento normal, pode haver aí uma alteração e um prejuízo da memória. A pessoa pode ter um raciocínio que é menos flexível, então ela pode ficar mais rígida, mais exigente com algumas questões que não seriam tão graves, tão importantes, tão urgentes antes, né? A, com o envelhecimento normal, pode haver também um prejuízo da criatividade. Então a pessoa tem dificuldade de desenvolver coisas novas, de desenvolver nossas novas estratégias, mas as habilidades que a pessoa sempre teve e cultivou permanecem. Por isso que quanto mais coisas novas a gente aprende antes de ficar idosos, melhor será o nosso desempenho depois que nós ficarmos mais idosos, né? Então, o que que é a cognição, né? A cognição envolve aí as habilidades da memória, que é de reter informações, da linguagem, que é a capacidade de se comunicar, a localização temporoespacial. O que que isso significa? A pessoa saber em que ano que a gente está, em que mês, em que dia da semana, em que local, da casa, da cidade, do país que a pessoa está, né? É, tanto que quando a gente vê assim só para a gente comparar. Então, a pessoa com uma cognição normal, ela sabe se localizar bem, ela sabe que dia que é hoje, que ano que a gente está. Mas quando a pessoa desenvolve, por exemplo, um quadro demencial, pode ser que ela se perca, inclusive, num trajeto que ela sempre faz, todo dia ela faz e ela se perde, fica ali confusa, o que está acontecendo, né? Planejamento e execução. Então, a pessoa que tem um envelhecimento normal, ela sabe, ela consegue planejar, por exemplo, um almoço.
Ela sabe o que que ela vai precisar, os utensílios que ela vai precisar, os ingredientes, as etapas que ela vai seguir para poder fazer e concluir o almoço. Ao contrário disso, quando a gente tem a instalação de um quadro demencial, já isso não acontece. Então há uma dificuldade, a pessoa fica perdida ali nos processos, não consegue concluir o almoço, né. Então, um exemplo. Outra questão que faz parte da cognição também é a capacidade de atenção, de estar atento, de se concentrar, de começar uma tarefa e terminar ela, né, de não fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não começar e não saber onde parou. Também dentro da cognição está a capacidade de interação social, então de interagir com outras pessoas, de ter comportamentos, né, sociais, que, são adequados, que permitem essa interação. Então, eu coloquei aqui 3 quadrinhos comparando situações diferentes. Então, a primeira, a senescência, é o processo natural do envelhecimento. Então, a pessoa pode ter ali algum prejuízo da criatividade, da flexibilidade de raciocínio, ser um pouquinho mais rígida. É o que a gente chama, fala assim: ah, idoso é cheio de manias, idoso não tem paciência. Então, pode ser um pouco justificado por essas mudanças que acontecem. Depois nós temos uma situação que se chama transtorno cognitivo leve, que é quando a pessoa tem, por exemplo, alguma alteração da memória, alguma alteração, né, dessa parte, por exemplo, de planejamento e execução, mas não é algo que vai prejudicá-la no dia a dia. Ela consegue seguir independente, autônoma, ela não tem aí uma dificuldade de se desempenhar no dia a dia. Já se a gente está falando do terceiro quadrinho, que é a síndrome demencial, a pessoa já terá um comprometimento importante. Então, não é uma pessoa que pode ficar sozinha, por exemplo, né. Então é uma pessoa que não deve cozinhar sozinha. Pode ser que ela esqueça a panela no fogão e cause um acidente, né. Pode ser que ela vá andar sozinha na rua e fique perdida, né, se perca. Então, a síndrome demencial é o extremo desse quadro que a gente está falando, então é quando a pessoa não pode ficar sozinha. O metabolismo da pessoa também altera. Então, todos os processos metabólicos tendem a ficar um pouco mais lentos. Então, se a pessoa come a mesma quantidade que ela comia antes, ela vai ter mais dificuldade de lidar com aquele excesso de calorias. Então, ela pode desenvolver a questão do sobrepeso. Aqui, o diabetes também pode se desenvolver ou se agravar, né? A questão da distribuição do peso das mulheres, que antes ficava mais ali concentrado na região glútea, agora pode vir mais para a região abdominal, e essa gordura mais localizada abdominal, ela tem um risco maior, porque do mesmo jeito que ela se acumula debaixo da pele, no tecido subcutâneo, ela também pode estar presente nos órgãos ali dentro e causar complicações, né. Então nós temos que, a compreender que esse metabolismo pode ficar mais lento e por isso os ajustes na dieta, a atenção, o cuidado com a alimentação será mais importante aqui. Tudo com cautela e avaliando sempre quem é esse idoso. Por quê? Tem o idoso que está se alimentando normalmente, está com risco de ganho de peso, mas haver também o idoso mais frágil, que ao contrário disso está com uma perda de apetite e perda de peso. Então, se nós restringimos a alimentação dessa pessoa, a gente fala para ela: não pode comer pão, não pode tomar sorvete, não pode comer muito arroz, essa pessoa que já está perdendo peso pode perder ainda mais e aumentar o risco de ficar doente, de se complicar, né? Então, a gente precisa sempre avaliar, porque quando a gente fala o idoso, né, os idosos não são iguais. Então, cada um tem uma necessidade diferente. Quando a gente fala que também tem essa alteração do metabolismo, dos processos do organismo, nós sabemos que essa pessoa também será muito mais sensível aos medicamentos. Então, um medicamento que para uma pessoa mais jovem talvez não trará efeitos colaterais importantes, para o idoso isso já pode acontecer. Assim como a cafeína, a bebida alcoólica, né? A gente vê, é comum, às vezes, a pessoa, quando era um pouco mais jovem, ela conseguia tomar bebida alcoólica numa quantidade que ela não se embriagava, não passava mal. Com o passar do tempo, isso pode ir mudando, a pessoa pode tolerar quantidades menores, cada vez menores, de bebida, né.
O sono também pode se alterar aí ao longo do tempo, tanto as necessidades do sono, então a pessoa pode ter um sono que é um pouco mais superficial, acordar mais fácil, pode ter também um encurtamento da necessidade, né, em relação ao tempo de sono. Mas aqui a gente tem que ficar atento, porque pode haver alterações do sono, prejuízo, insônia, e isso pode se referir a antecipação, né, a um quadro precoce de doenças. Então, por exemplo, a doença de Parkinson, um dos primeiros sintomas pode ser alterações do sono. As demências também. Então, a gente precisa sempre investigar se pode haver, quando a pessoa tiver uma queixa de sono, se tem alguma outra questão acontecendo. Mas pode ser uma alteração normal da idade. Então, a gente fala assim: ah, o que, que aquela senhora está fazendo 5 horas da manhã lavando o passeio? Se eu fosse ela e pudesse, eu estaria descansando, né? Às vezes a gente escuta isso. Mas por isso, pode haver uma redução do tempo de sono, do tempo que deixa a pessoa descansada. No sistema músculo-esquelético também pode haver alterações bem importantes. Então, a parte óssea, né? Pode haver uma redução dessa densidade, da quantidade de óssea mesmo. Isso leva ao risco de osteoporose e fraturas. Por isso que, para algumas pessoas, é importantíssimo fazer a densitometria óssea, principalmente mulheres depois da menopausa, porque há um risco maior de osteoporose. E aí, por que que é importante a gente fazer esse acompanhamento com a densitometria óssea? Porque se houver uma osteoporose e a pessoa eventualmente cair, ela pode ter uma fratura e isso impactar muito a qualidade de vida da pessoa. Nós sabemos que os idosos que caem e têm fraturas secundárias a essas quedas têm um aumento de mortalidade muito grande. Então, quando a gente tem esse perfil de paciente idoso, mulher na menopausa, é preciso fazer a densitometria óssea, acompanhar, para a gente poder tratar caso haja osteoporose e prevenir esse tipo de situação. Além disso, os músculos eles tendem a perder força, resistência e flexibilidade. A gente tende, com o passar do tempo, é natural que a gente vá perdendo massa muscular. Isso é muito ruim, isso tem uma relação direta com o risco de ficar doente, com o risco de precisar ir para o hospital, ser hospitalizado, e também com uma dificuldade de recuperação caso isso aconteça. Então, a anemia numa pessoa robusta, numa pessoa que tem uma massa muscular boa, desculpa, a pneumonia nessa pessoa, ela vai ter uma recuperação muito mais rápida do que aquela pessoa que já tem um prejuízo, uma redução da massa muscular. Então, é por isso que é tão importante que a gente se mantenha ativo, que nós façamos uma atividade física regular. Principalmente, né, não só atividade física aeróbica, como a caminhada, por exemplo, que é mais amplamente difundida, mas também atividade física muscular, a atividade física que vai ajudar a aumentar a massa muscular. Então, atividade física de resistência, pegar peso mesmo, né? Não só na casa, na lida do dia a dia, mas numa situação, por exemplo, numa academia, no contexto do Pilates, aquilo que fizer sentido na realidade de cada pessoa, né? Porque quando a gente melhora, recupera essa questão da massa muscular, a gente não só melhora a nossa imunidade, a gente melhora também a nossa coordenação, a estabilidade, o equilíbrio, diminui a chance de quedas. O sistema cardiovascular é outro sistema que também sofre aí com as alterações do envelhecimento. Então, com o envelhecimento, os vasos sanguíneos eles tendem a ficar um pouco mais rígidos. Então, se eles estão mais rígidos, o coração precisa trabalhar mais para vencer essa resistência e levar o sangue com oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Então, o coração ele tem essa função de bombear o sangue, né? Se os caninhos que saem do coração eles estão mais duros, é muito mais difícil para o coração fazer esse trabalho de bombeamento. E é por isso que pode se desenvolver na terceira idade, né? É mais comum que se desenvolva a hipertensão e a insuficiência cardíaca, que é quando o coração desenvolve uma dificuldade de bombear esse sangue, né? Então,
Sabendo disso, é importante a gente ter um acompanhamento mais próximo com da pessoa idosa, né? Outra alteração que eu não descrevi, não está escrito aqui, mas que é importante eu falar também, é que no nosso organismo há estruturas que identificam caso a gente tenha uma alteração brusca de pressão, para que a gente não passe mal, para que a gente não desmaie. São estruturas que conseguem identificar a alteração de pressão e ajudar a corrigir antes que a gente tenha, antes que a gente perceba, antes que a gente tenha algum efeito colateral. No idoso, essas estruturas que têm essa sensibilidade estão um pouco alteradas. Então, é por isso que no idoso, um medicamento para baixar a pressão pode fazer um efeito muito mais expressivo. Por isso que às vezes o idoso vai levantar de uma vez e fica tonto e pode cair, pode desmaiar. Então, pode haver uma situação que a gente chama de hipotensão ortostática, que é quando a pessoa levanta a pessoa na posição em pé, né? Ela fica tonta porque ela tem uma queda de pressão. Então, a gente precisa estar ciente disso também para saber que no idoso é melhor a pressão um pouquinho normal, um pouquinho mais para alta do que baixa. A pressão baixa no idoso tem risco de trazer esses efeitos colaterais, aumentar a chance também de queda, de se machucar. No trato digestivo também tem alterações, então a pessoa tende a ficar um pouco mais constipada, por quê? Tanto alterações ali do próprio intestino, a pessoa às vezes sente menos sede, toma menos água, quando redução às vezes do apetite, come menos fibras, né? Às vezes a pessoa fica um pouco mais imobilizada, mais sentada, anda menos, usa medicamentos que podem prejudicar essa parte, né, piorar a constipação. Então, cientes disso, a gente tem que oferecer água mais vezes, a gente tem também que incentivar a ingesta de frutas, que podem ajudar a melhorar o intestino, como mamão, laranja, outras, né, verduras que têm muitas fibras, como alface. Mas a ingesta de fibra só vai ajudar se a pessoa também tomar mais água. E a depender, se a pessoa está mais constipada, né, há um tempo, pode ser importante a gente acrescentar algum medicamento que ajude aí a regularizar o hábito intestinal. E da parte urinária, né? Então, a gente tem uma redução da elasticidade da bexiga, o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, que são ali dessa região da bexiga, das gônadas, né? Então, tem uma tendência aí tanto a reter um pouquinho de urina, quanto a perder urina. Então, no homem, pode haver um aumento da próstata, que faz com que seja mais difícil ele urinar, precisa às vezes fazer um esforço maior. Quando ele acaba de urinar, pode ser que fique aquele gotejamento, né? E isso precisa de acompanhamento. E a mulher já tem uma tendência maior à incontinência urinária. Então, tem alguns exercícios que podem ajudar muito nessa parte, como os exercícios da fisioterapia pélvica, né? Então, é uma recomendação aí não medicamentosa para ajudar. Há medicamentos que podem ajudar, há alguns casos que são cirúrgicos, né? Cada caso é um caso. Mas se resolver ir com a fisioterapia pélvica, por exemplo, já é um grande ganho. A visão e a audição podem ter também uma alteração aí ao longo do tempo, né? Então a gente chama de presbiopia, então é aquela alteração da visão que não é miopia, não é astigmatismo, não é hipermetropia, né? É uma alteração que vem com a idade, e a pessoa pode precisar de óculos para isso. E a alteração da audição também, então alguns idosos podem desenvolver uma perda auditiva. E por que que é importante a gente corrigir isso? Né? Seja com a prótese auditiva, seja com o óculos. Porque essas alterações, se a gente não cuidar, podem predispor, aumentar o risco da pessoa ter demências. Além, claro, de aumentar o risco dela cair, diminuir a capacidade de interação dela com as pessoas ao redor, no ambiente. Eu queria falar um pouquinho também da dor, né? Todos nós, quando a gente se machuca, né? A dor é um mecanismo de defesa. Então, se a gente vai lá, encosta no fogão quente, a gente vai imediatamente ter um reflexo para tirar a mão dali. Caso a gente tenha se queimado, isso vai doer um pouco para mostrar que ele tem um processo inflamatório acontecendo. Nós vamos cuidar, isso vai sarar.
Mas há algumas situações que nós podemos desenvolver uma dor que se prolonga por um tempo. Quando isso acontece, o nosso cérebro, ele age de forma a tentar amenizar essa dor, aliviar essa dor. A pessoa idosa tem esse mecanismo de alívio da dor prejudicado. Então, às vezes, ao invés de aliviar a dor, o cérebro trabalha de um jeito que essa sensação de dor é aumentada. Então, a gente não deve menosprezar quando a pessoa idosa queixar para a gente que tem dor. E esse mecanismo, esse aumento da percepção da dor pode acontecer no idoso, mas principalmente se ele tiver outras doenças importantes, como as demências, esse mecanismo pode estar muito mais aumentado. Então, quando a pessoa queixa para a gente que tem dor, pede um medicamento, é importante a gente ajudá-la, investigar a causa dessa dor, entender todos os mecanismos envolvidos, ajudar a entender medicamentos que são seguros para usar para aliviar a dor, talvez procedimentos, enfim, não deixar para lá, não falar assim, ah, isso é coisa. Idoso tudo dói mesmo e deixar para lá, né? Não se pode fazer isso, porque a dor, ela traz um prejuízo muito grande para a qualidade de vida. A dor piora o sono, a dor piora o apetite, piora a ansiedade, piora os sintomas depressivos. Então, a gente não deve ter uma tolerância com a dor. A gente deve identificar a causa dela, investigar, identificar e tratar, né? E ouvir a pessoa, né? Não ficar achando ruim que ela está falando de dor, porque ela está falando toda hora. Ela está falando toda hora porque a gente não foi atrás de resolver ainda, né? Algumas fontes comuns de dor nessa idade são as articulações, né? A pessoa costuma ter, às vezes, osteoartrite, osteoartrose, enfim, e aí a gente precisa avaliar e acompanhar junto de perto. Por fim, eu queria falar também das mudanças que acontecem e trazem um impacto na saúde mental. Então, a pessoa idosa, ela está passando por muitas mudanças, né, dentro do que ela era acostumada. A pessoa se aposenta, tem de repente uma necessidade de maior auxílio no dia a dia para as atividades, né, para as atividades que antes ela fazia sozinha. A pessoa vive vários lutos, né? Ela perdeu, às vezes, a capacidade de dirigir, por exemplo, a capacidade de morar na própria casa, ela tem que mudar para a casa de um filho, de repente, ou para uma instituição. Isso é uma perda, né? Além disso, ela perde pessoas ao longo do caminho, né? Irmãos, pais, filhos, às vezes também. Então, são muitos lutos. E aí, pode ser que a rotina da pessoa, por ela ficar mais dependente, fique muito restrita. A pessoa fica ali em casa, ela não, de certa forma, não faz nada, né? Ou só vê televisão, ou só fica ali acompanhando o dia a dia de outras pessoas. Então, nós vamos aqui ao longo do curso aprender como a gente pode fazer para ajudar a diversificar um pouco mais essa rotina, né? Então, deixar a pessoa participar das tarefas de casa que ela ainda consegue fazer, né? Ajudá-la a ressignificar, entender que não é porque ela não faz as coisas como ela fazia antes, que ela deixou de ser útil, que ela deixou de ser importante, que ela deixou de ser essencial. Então, nós vamos ajudá-la nesse processo de ressignificação, de redescoberta do que ela pode, das formas como ela pode servir e ser útil, que eu acho que é uma das impressões que fazem com que a gente traga mais sentido para a vida, né? Então a gente sente que a nossa vida tem sentido à medida que a gente consegue ajudar, ser útil, se desempenhar e trabalhar no dia a dia. Então a pessoa idosa pode ser que ela precise e tenha outras formas de viver essa rotina e de se fazer ali fazer a diferença onde ela está, e ela faz só pelo simples fato de existir, né? Nesse aspecto também, os vínculos são muito importantes, porque tem muitos estudos mostrando que tanto a evolução de quadros de demência, quanto quadros depressivos na terceira idade são muito melhorados, amenizados, se a pessoa tiver bons vínculos familiares, bons vínculos, né, de amizade, boa interação social. Então, quanto menos sozinha essa pessoa for, melhor é para a saúde dela como um todo, e principalmente para a saúde mental. Nós precisamos estar atentos, que às vezes tem pessoas que têm diagnóstico de demência e, na verdade, a pessoa tem um quadro depressivo por tudo isso que está acontecendo, né?
E alguns sintomas aí se confundem, né? A pessoa está mais apática, está mais na dela, ela tem uma atenção reduzida, isso pode ser um quadro depressivo. Então, a gente precisa compreender isso para ajudá-las, né? Esse era o conteúdo da aula de hoje, né? Eu vou abrir aqui agora, caso você tenha aí, se mais alguma dúvida. Deixa eu ver aqui só como que abre.